Vamos então às primeiras notícias primeiro. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, fez mais cedo um comunicado hoje à imprensa sobre a ação do presidente Jair Bolsonaro pedindo a anulação de votos feitos em 5 modelos de urnas diferentes no segundo turno das eleições. Essa alegação é de que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nos equipamentos. Vamos a Brasília. Carol Rosito tem informações, acompanhou esse anúncio e vai trazer as informações ao vivo para a gente. Oi, Carol, boa noite. Oi, Roberta, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, a gente acompanhou essa declaração, né? Como você falou, não teve uma coletiva de imprensa. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, aliado do presidente Jair Bolsonaro, não quis responder aos questionamentos dos jornalistas. Ele estava acompanhado ali de um advogado, também de um engenheiro, que foram contratados pelo partido para realizar, então, essa auditoria, além também do senador eleito Magno Malta e do líder do governo no Senado, Carlos Portinho. Ele falou, então, sobre essa representação que foi apresentada pela Coligação pelo Bem do Brasil, né, composta pelo PL, republicanos, progressistas, ao Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, que apontou, então, inconsistências nas urnas eletrônicas fabricadas ali em alguns modelos específicos entre 2009 e 2015. Sem mostrar, de fato, essas provas, ele disse que foi identificado um mau funcionamento em 5 modelos de urnas, né? O advogado, inclusive, que estava com ele, explicou que é possível dizer que houve um tipo de fragilidade ali nessas urnas específicas, mas que isso não significa que tenha algum tipo de fraude ou irregularidade na votação do segundo turno. Enquanto Costa Neto fazia essa declaração à imprensa, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já respondia por meio de um despacho a essa representação ali, pedindo, então, dando um prazo, né, de 24 horas para o PL apresentar esse relatório completo, também em relação ao primeiro turno, para dar continuidade, então, à análise desse pedido feito pelo partido hoje lá no TSE. Bom, voltando à declaração, Valdemar Costa Neto disse ainda que a intenção do partido não é pedir uma nova votação, mas acha que, sim, os resultados apresentados pelos especialistas agora precisam ser checados pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e que o tribunal precisa tomar as providências necessárias, mas sem citar ou explicar de fato que medidas seriam essas, né? Segundo o cálculo do partido, Roberta, cerca de 250 mil urnas deveriam ser desconsideradas. Ele falou ainda que esse estudo foi possível por causa da transparência dada pelo TSE para a checagem ali de dados e arquivos que foram feitos pelos observatórios, né, pelas agências fiscalizadoras, partidos, institutos internacionais também, OAB, vários institutos que participaram dessa fiscalização. Vale a gente lembrar, Roberta, que no último dia 9, o Ministério da Defesa também enviou um relatório realizado pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral, constatando, né, alegando ali que de fato não houve nenhum tipo de irregularidade nas eleições. O Tribunal de Contas da União também atestou a segurança das urnas, no mesmo sentido que a gente acompanhou um estudo feito pelos institutos internacionais. Eu volto com você. Tá certo, Carol. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Nessa coletiva de imprensa, Valdemar Costa Neto disse que o relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, do PL, e que a ação deve ser analisada pelo TSE de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral. Vamos rever esse trecho. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Bom, vamos começar com a análise. Raquel Landim, boa noite, bem-vinda. Felipe Moura Brasil, já conversamos também. Bem-vindo aqui ao Prime. A Raquel conversou com vários especialistas, né, Raquel, para entender melhor qual a argumentação que estava sendo feita durante a coletiva de imprensa. Estava ali o Valdemar da Costa Neto, ao lado de um engenheiro, um advogado também. O que é que esses especialistas disseram sobre
esse texto que foi apresentado, Raquel? Vamos lá, Roberta. A primeira questão é que não faz muito sentido do ponto de vista técnico. Eu vou até pegar a explicação para poder colocar para vocês. O que me explica uma pessoa que está acostumada a trabalhar com análise de urna, com direito eleitoral. Ele diz que não é preciso que cada log, cada arquivinho desse que eles estão falando, tenha um número próprio de identificação. Basta que cada urna tenha. Então, assim, tirando da frente esse argumento mais técnico, que ele rapidamente é desmontado por qualquer especialista, resta para nós analisar o contexto político dessa questão. E aí me chamaram a atenção para várias coisas. Primeiro, o ex-ministro Tarcísio, que é o ex-ministro do TSE, que é o principal advogado do PL, não assina essa petição. Chama atenção. Ele é um profissional super respeitado, não está ali endossando essa contestação. Tem um ponto na própria contestação ali que o PL faz, e eu queria chamar esse trechinho, a gente separou para vocês, vou pedir ao nosso diretor de TV para encher tela, em que os próprios especialistas, eles admitem que não tem prova de fraude, olha só. Ou seja, ainda que se possa defender a probabilidade de que os resultados divulgados por essa corte, referente às urnas dos modelos 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, possam, em tese, não conter qualquer vícios com relação ao registro e à contabilização dos votos dos eleitores, o provável não serve ao processo eleitoral. É o mesmo argumento que vem sendo usado, que foi usado naquele relatório do Ministério da Defesa. Assim, não tem prova de fraude, mas também não tem prova que não houve fraude. Só serve para insuflar os ânimos. E também chama muita atenção a postura do Valdemar da Costa Neto, que na coletiva diz que não representa a opinião do partido, que funciona ali quase como um mestre de cerimônias. Não responde pergunta de jornalista no final. Não responde pergunta, não se compromete muito. Então, assim, ele apesar de estar endossando, porque está sofrendo muita pressão da ala bolsonarista do partido e do próprio presidente Jair Bolsonaro, a gente sente uma certa resistência. Então, é todo um movimento só para criar confusão. E acho que a Thaís vai detalhar melhor a reação do ministro Alexandre de Moraes, mas ele vai no ponto. Porque se você vai contestar, supondo que o argumento técnico seja verdadeiro, e não é, como eu já mostrei para vocês, se você vai contestar, por que você vai contestar só o segundo turno e não a eleição de deputados e senadores do próprio PL? Pois é, a bancada toda do PL que foi eleita no primeiro turno. Por que não está sendo contestado esse turno também? A Thaís Arbex, inclusive, tem esse documento para detalhar para a gente a resposta do ministro Alexandre de Moraes em primeira mão. Ela conseguiu o documento, a gente está vendo agora sim na tela, com a resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Oi, Thaís. Boa noite. Bem-vinda, assinado por Alexandre de Moraes. Esse documento traz o seguinte, que o Partido Liberal tem que apresentar a auditoria das urnas de forma completa em 24 horas. Então, precisaria apresentar o relatório do primeiro turno também, como a gente estava falando, quando elegeu aí toda a bancada no Congresso, inclusive. É isso? Sim, Roberta, boa noite para você, para Raquel, Felipe e para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Roberta, qual que foi o recado de Alexandre de Moraes? Uma decisão relâmpago, quase que simultaneamente a esse pronunciamento, né, porque não dá para chamar de coletiva, de Valdemar da Costa Neto. Alexandre de Moraes está dizendo basicamente o seguinte: PL, em 24 horas, vocês também apresentem questionamentos aos resultados do primeiro turno. Caso contrário, a ação será invalidada. E o pano de fundo é esse argumento. Por que questionar o segundo turno e não questionar o primeiro turno? Quando o PL conseguiu formar uma bancada de 99 deputados, a maior bancada da Câmara, quando o PL conseguiu eleger, por exemplo, governadores em primeiro turno, governo do estado de Felipe Moura Brasil, Cláudio Castro. Então, essa a determinação de Alexandre de Moraes, que em 24 horas
o partido apresente essas contestações também relativas ao primeiro turno. E aí, vou puxar um pouquinho o que a Raquel nos trouxe sobre Tarcísio Vieira não estar assinando. Mais cedo eu conversei com algumas pessoas, quando a gente ainda estava na expectativa desse pronunciamento, que seria uma coletiva de Valdemar Costa Neto, e o que eu ouvi? Ouvi que desde quando teve o primeiro contato com o PL, Tarcísio deixou bastante claro um limite, deixou uma linha traçada, mostrando que ele não entraria nesse questionamento das urnas eletrônicas. Afinal de contas, Tarcísio foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem uma explicação por ele não estar participando disso, nem sequer foi procurado para tratar disso, segundo eu apurei. Então, é uma ação do PL, assinada pelo advogado do PL, e que tem o técnico do Instituto Voto Legal, mas aí deixo um gancho para a gente seguir esse debate. O que me chamou a atenção dessa declaração de Valdemar da Costa Neto à imprensa foi ele dizer que o relatório não expressa a opinião do Partido Liberal. Então, consolidou um pouco a avaliação que eu vinha ouvindo, Roberta, dentro do Judiciário, de que Valdemar estava fazendo um jogo duplo, tentando acenar para aquela ala do seu partido que veio com Jair Bolsonaro, que cobrava uma atitude do partido em relação a esses questionamentos, mas também deu recados ali no Judiciário de que, não é bem assim, estou questionando pero não mútuo. Então, ficou um recado meio dúbio nessa declaração à imprensa, Roberta. Exatamente, só que é o presidente do partido, né, apresentando um relatório e dizendo que o partido não tem opinião formada sobre ele. Felipe Moura Brasil, eu queria te ouvir exatamente sobre a figura de Valdemar da Costa Neto, endossando, portanto, essa postura de Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, que inclusive tem uma boa circulação no Judiciário, como é que fica a figura dele a partir de agora? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Esse caso ilustra as análises que a gente vem fazendo aqui no programa ao longo dos últimos meses. O jogo duplo do Valdemar da Costa Neto foi uma expressão usada aqui por mim e pelo Caio Junqueira na mesma edição do programa. Ele é pressionado, evidentemente, pelo Jair Bolsonaro e pelos parlamentares bolsonaristas, mesmo aqueles que foram eleitos, para que dê margem, para que seja explorada essa narrativa de que Jair Bolsonaro foi injustiçado no processo eleitoral, e agora eles recorrem novamente a essa narrativa sobre as urnas eletrônicas, que eu vinha apontando que seria muito difícil justamente em razão do contorcionismo necessário para que ela fosse emplacada, porque você teve parlamentares bolsonaristas eleitos, você teve governadores apoiados por Jair Bolsonaro que foram eleitos, como o próprio Tarcísio de Freitas, em São Paulo, principalmente. E aí, para você contestar exclusivamente o resultado da eleição presidencial, você precisa fazer um grande malabarismo. Mas aí, quando se decide antes aquilo que se quer ter de base num estudo supostamente técnico, você acaba conseguindo trazer alegações pretensamente técnicas. E aí eles apontam ali algumas urnas que estariam com essa questão técnica aí, não identificada, log, etc. Tudo isso que a Raquel já refutou com base nas suas fontes, para tentar ver se conseguem contestar o resultado exclusivamente do segundo turno e exclusivamente da eleição presidencial. E aí o Alexandre de Moraes tenta dar um nó tático, cobrando uma postura, até para testar o limite do Valdemar da Costa Neto, em relação ao próprio primeiro turno. Quer dizer, se for para considerar essas urnas que também foram usadas no primeiro turno, então o partido vai ter que assumir que está contestando o resultado das urnas no primeiro turno também. É isso mesmo que vocês querem? Vamos ver aqui quem é que pisca primeiro, quem é que desvia primeiro nesse embate. E agora a gente vai aguardar se o Valdemar vai legitimar essa insistência. Claro que o Jair Bolsonaro quer, porque ele perdeu, ele realmente não tem nada a perder e ele quer insuflar os atos bolsonaristas que permanecem acontecendo nas estradas brasileiras. Então isso coloca ainda mais lenha nessa fogueira. Aliás, circulou vídeo hoje do Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, e hospedeiro do Fabrício Queiroz, quando o ex-assessor do Flávio foi preso em Atibaia,
dizendo que é bom para desestimular a bandidagem de perseguir o nosso herói. Quer dizer, falando ali para potenciais manifestantes que aqueles atos poderiam desestimular que Jair Bolsonaro, né, é o que se dá a entender, não seja alvo de uma investigação, de uma condenação, de qualquer coisa nesse sentido. Então, também legitima aquilo que vem apontando, que Jair Bolsonaro teme ser alvo desses processos, eventualmente até ser preso, assim como seus filhos, e ele usa isso como um instrumento de demonstração de força para dissuadir aqueles que pensam em investigá-lo, em eventualmente condená-lo. Então, assim, tudo isso está junto de todo esse teatro a que a gente está assistindo. É difícil encontrar outra palavra. Antes da eleição, só para concluir, teve aquela tentativa de se explorar inserções de rádio que não teriam sido feitas da maneira adequada, etc. Nós desmontamos aqui tecnicamente aquela narrativa. Houve uma decisão judicial também confirmando os nossos argumentos. O próprio Fábio Faria, que deu uma entrevista coletiva, aliado de Jair Bolsonaro, junto com o Fábio Weingarten, se disse depois arrependido de ter feito aquele discurso escalonar. E as inserções de rádio contornavam esse problema de você contestar a urna de uma maneira muito específica. Só que não funcionou. Então agora eles voltam com esse contorcionismo todo que também não tende a ir adiante, mas vai alimentar a bolha de WhatsApp certamente. É exatamente esse o ponto que eu quero puxar com a Raquel Landim também, Raquel, porque base técnica a gente já explicou que não tem nessa argumentação, mas acaba insuflando os manifestantes e pessoas que ainda estão ou estavam nas rodovias. É de uma forma perigosa, né, Roberta? Porque o que a gente está vendo acontecer no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, perdão, a gente vai tratar disso de uma forma mais aprofundada ainda durante o programa, foi reprimido hoje pela polícia, vai além, né? Foram atos criminosos. Agora, queria esclarecer um ponto. Mais cedo no 360, Thaís até participou dessa entrevista, o deputado Ricardo Barros, ele usava um argumento que eu acho que vai ser muito usado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: olha, a Justiça Eleitoral tem que responder. Ela não é dever dela pedir mais informações, ela tem que responder ao pleito do PL. E não é verdade. O juiz é facultativo para ele pode solicitar a parte que está fazendo o pedido que esclareça, que coloque mais informações antes dele decidir ou não pelo indeferimento. Isso é o processo jurídico normal. Então, o que está acontecendo é o processo jurídico normal. Foi dada 24 horas, se o PL não responder, muito provavelmente esse caso vai ser indeferido. Exatamente. Raquel, Roberta, dá tempo de fazer mais uma intervenção? Por favor, um arremate rápido dá. Roberta, eu acho que o que é interessante a gente olhar é para essa discussão do ponto de vista de atuação do judiciário, seja eleitoral, seja o Supremo Tribunal Federal, como que o próximo Congresso vai se comportar? Se há uma série de iniciativas para tentar modificar legislações. Eu acho que é esse o debate que está sendo colocado, porque o próprio Ricardo Barros disse também nessa entrevista que a Raquel citou que não se espera uma decisão favorável do TSE. Fez até críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Mas acho que essa discussão ela vai vir na próxima legislatura. Tá certo. Thaís, Felipe, Raquel, voltamos a conversar daqui a pouquinho.